Se você não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Olá, aqui estamos com mais um vídeo do Verso em Prosa, dessa vez com um livro que é desafiante. Será que ele é um livro infantil? Será que não? Antes de eu te contar qual livro é, eu te convido a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, comente sobre esse livro, se você já leu, se você já assistiu ao filme, e também te convido para nos seguir nas nossas redes sociais, no Instagram, @Verso em Prosa Literatura. Bom, antes de falar sobre o livro Alice no País das Maravilhas, eu vou contar um pouquinho sobre Charles Ludwig Dawson, conhecido pelo seu pseudônimo Lewis Carroll, que é o autor desse livro, e desde criança ele já mostrava uma tendência a essa arte da literatura, ele gostava muito de enigmas, ele brincava com a sua família, entretia ali os seus familiares com brincadeiras, com histórias, e aí teve um histórico que ajudou nesse sentido. Bom, Luiz é de uma família de clérigos e se tornou reverendo. Aos 19 anos foi para a universidade e quando tinha os 23 formou e foi reconhecido ali pela comunidade acadêmica como um gênio da matemática, um gênio da lógica, e de pronto foi convidado para lecionar naquela faculdade. E aí, uma certa altura, chegou um novo reitor dessa faculdade, que veio com sua família morar ali naquele campus, e o Louis se aproximou daquela família, em especial das 3 filhas desse reitor. Entre as filhas, uma Alice. Bom, em um momento, eles fizeram ali um passeio de barco, e aí o Louis contou para essas crianças uma história, e aí a Alice se interessou muito por essa história e pediu para que ele fizesse a história escrita, para que ela pudesse ler sempre quando quiser. E aí foi nesse momento que surgiu o manuscrito de Alice no País das Maravilhas. Quando esse livro estava mais bem escrito, né, bem estruturado, foi o momento que Lewis mandou um livro para Alice, já havia um certo desconforto entre ele e a família da criança. Esse afastamento é justificado por vários motivos, né? Há várias teorias que explicam isso, mas a mais famosa e a mais polêmica é que Lewis tinha uma tendência à pedofilia. Claro que isso não é uma história infundada, né? O que faz criar uma sombra dentro desse clássico, a gente vai abordar isso daqui a pouco de uma maneira mais detalhada, o cuidado que a gente tem que ter nessa abordagem. Mas haviam cartas que ele trocava com outras crianças, inclusive quando ele virou fotógrafo, na época era um status assim, importante na sociedade, porque precisava ser alguém com conhecimento técnico, porque envolvia muitos elementos químicos ali na fotografia. Enfim, foram encontradas algumas fotos de crianças nuas. Então, é uma polêmica, mas que a gente vai abordar melhor sobre isso daqui a pouco. Agora, pensando de maneira mais filosófica, no livro, eu gostaria de levantar alguns pontos aqui que são importantes para que você tenha uma leitura para além da experiência infantil. Né? O livro me parece de início infantil, e aí quando a gente vai lendo, vai entendendo alguns aspectos, a gente percebe que há uma possibilidade de leitura mais intensa. O primeiro aspecto é de tempo e espaço, que são temáticas muito importantes no livro e que trazem algumas reflexões. Né? A gente vê o coelho sempre com o relógio, enfim, algumas coisas fogem dessa lógica do tempo, e aí eu trago um outro aspecto tão importante que é o da lógica. Muitos trechos a gente percebe que os conhecimentos que a Alice tinha no mundo da superfície, conhecimentos de matemática, de geografia e até algumas noções de etiqueta à mesa, não serviam de absolutamente nada naquele mundo das maravilhas, né? Não ajudava, não facilitava a vida de Alice, o que traz um outro conflito. Há também a experiência do crescimento, Alice sempre tinha aquele recurso de comer de um lado crescer, comer do outro diminuir. Se você trouxer isso para além do sentido literal, né? A gente passa por uma experiência de crescimento e assim de sentido da vida também. E aí eu acho que é o ponto crucial do livro, que é essa busca de um caminho, essa busca de uma identidade.
Na conversa com o lagarto, por exemplo, ele pergunta quem é você, e em certa altura da história ela já nem sabe mais quem é ela. E eu acho que isso passa pelas inquietudes, pelas dores do autoconhecimento. A gente também vai abordar isso de uma maneira mais detalhada daqui a pouco. Então, a gente consegue, se tiver uma experiência de leitura mais literal, a gente consegue perceber um livro infantil e às vezes até com os traços cômicos. Agora, se a gente trouxer uma interpretação mais extensiva, mais reflexiva sobre o livro, você possivelmente vai ler uma obra cheia de ideias filosóficas. É sobre isso que a gente vai falar agora. Eu achei muito interessante essa questão do amadurecimento, da medida, como uma busca, né? Que a questão do próprio ajuste, ela é maior ou menor em função dos lugares e ela vai tentando buscar a medida para poder se adequar àquele ambiente. Em alguns momentos gera até uma angústia, né, nela. Afinal de contas, qual que é o tamanho, né? Como é que eu consigo estar na medida? Eu acho que esse é um ponto. Depois ela falou sobre a questão do autoconhecimento, que é uma obra que também vai para além da dimensão lúdica para a infância, mas para a dimensão adulta, a dimensão desse autoconhecimento. E por último, acho que para a dimensão filosófica, né? Como é que essa obra ela transcende? Eu acho que a dimensão filosófica ela perpassa essas outras nuances, sabe? Sim, essas outras dimensões. Eu fiquei pensando sobre a questão do crescer e diminuir. Sabe, tem lugares que a gente sente que não nos cabe, né? Porque a gente fica sem lugar, incomodado. E em dado momento a gente tem uma representação disso também de forma mais literal. Às vezes a gente julga as coisas precipitadamente, a gente vai nos arroubos e depois a gente é confrontado com uma realidade diferente, é um bebê, é um porco, sabe? Eu fiquei pensando, inclusive, sobre as cartas, os números, sabe? Aqueles jardineiros. Tem o número 7, o número 5, o número 2. Como ele era um sujeito matemático, eu até pensei que o Eduardo também pudesse ter alguma ideia em relação a isso, sobre o aspecto da numerologia, sabe? Se existe algum simbolismo em relação são números a esses números. primos. Acertei uma coisa. São números primos. São números primos, mas o que não quer dizer que eles eram únicos. Né? Aqueles jardineiros eles não eram únicos. E os números primos, eles são destacados assim, por serem especiais. Enfim. Sabe que quando a Flávia estava falando, esse negócio de aspecto de adulto e criança, tem uma parte da psicologia que fala, né? Nós somos adultos, mas a gente tem a criança interna. E a nossa criança, o adulto cuida da criança. Então, em alguns momentos da vida, às vezes a gente tem a criança como autoritária que vai mandar e que assume um lugar de destaque. E aí a gente vê que tem uma percepção, às vezes, diferente. E como adulto, às vezes você tem uma outra visão. Eu acho que isso também é interessante. A gente carrega dentro de nós o nosso adulto e a nossa criança. E a gente consegue identificar, às vezes, em situações que você fala, putz, ali foi a criança que agiu, não foi o adulto, sabe? Tipo, a criança berrenta, tô de mal, tô com raiva. Não é assim, não é... Porque a criança é muito assim, tem que ser do meu jeito, da minha hora e como eu quero. A Alice, ela tem um pouco disso. Ela fala, não, quem sabe, sabe? Ela tem um pouco de criança, né? Até porque ela é criança. Não, é assim, é aqui agora. E às vezes a gente tem Alice dentro de nós, sabe? Se não for do meu jeito, eu não quero. Ela falou da dimensão da própria dimensão da etiqueta, né? Porque quando a tartaruga está explicando uma coisa que não faz sentido nenhum para ela, ela fala assim, mas isso não faz sentido. E ela não pode confrontar, porque a outra fala assim, não, você não vai me interromper, não. Né? Então, observa que é meio essa dualidade. Eu aprendi que eu não posso, mas o que ela está dizendo não faz sentido, né? Aqui diz para comer e para beber, mas eu aprendi que se for oferecido por alguém, ou se tiver escrito veneno, eu não posso, mas não tem, então eu vou comer. Então, acho que é essa dualidade mesmo, essa coisa do amadurecimento, né? Do crescimento
dela, assim. Ela questiona algumas coisas, não questiona outras. Algumas coisas fazem sentido, outras não fazem, né? Que aquela ideia de uma protagonista criança muitas vezes nos chama a atenção para o universo infantil e a gente também tende a desconsiderar a profundidade do indivíduo, sabe? Das reflexões que podem nos levar. E a gente não tem, por exemplo, acho que pelos próprios preconceitos, a dimensão de que O Sol é para Todos é um livro infantil, mas a gente tem uma narradora criança que vai fazer perguntas, vai fazer questionamentos que a gente não consegue responder de imediato também, sabe? A gente só separa com nitidez O Sol é para Todos é um livro adulto narrado por uma criança e Alice, teoricamente, é um livro infanto-juvenil que tem uma criança como protagonista, porque isso nos é dado, mas eu acho que os dois nos trazem questionamentos que são similares no ponto em que são profundos, sabe? Talvez o Sol é para Todos, esses questionamentos, eles se dão mais nas inter-relações, e em Alice, os questionamentos, eles se dão mais no plano da subjetividade, né? E o subjetivo é livre para a criança, né? Tem um outro aspecto que me chama a atenção, é que parece que faz parte desse processo cansar e apelar, que é uma coisa que a Alice faz muito. Assim, tem hora que ela meio que desiste de entender, ou que ela se cansa das costas e vai embora, ou que ela dá um jeito de fugir daquele cenário que não está agradando. Mas eu acho que é isso. Algumas coisas, tá, eu vou tentar explicar, eu vou tentar entender, outras não. Ah, falou que é. Eu não entendi, não, mas eu não vou discutir. Eu não vou render, né? Eu não vou me desgastar com isso, né? Eu começo a perceber, por exemplo, eu estou contando aqui alguma coisa, aí ela vê que o que ela vai falar vai gerar alguma coisa. Aí ela para de falar, né? Na hora lá do rato, do gato que ela tem. Então ela vê que o que ela traz perturba o espaço de alguma forma, então eu aprendi. Então isso aqui eu não vou falar, eu não vou. Em outras não, eu vou explicar. Ah, eu vou cortar sua cabeça. Ah, vai nada, né? Tipo assim, para com isso. Vamos que realmente é importante. Então acho que é esse processo mesmo de amadurecimento, né? De entendimento das coisas, entender também a lógica e começar a entender a lógica do mundo. Então, se no início é algo perturbador, que eu não sei o meu tamanho, como é que faz as coisas, eu começo a entender a lógica desse espaço aqui, né? Eu começo a quase que me adequar a ele. E quando eu me adequo a ele, quando eu estou me adequando a ele, o tempo já passou, o tempo acabou, eu acordo, né? Eu acordo para o outro mundo. Seria até o despertar da criança. A criança é assim, eu acho que esse livro mostra bem o despertar da criança. Talvez várias coisas ela não entende. E aí, com o tempo, olha, começa a fazer sentido. E alguns filtros que o adulto ensina para a criança, ela fala, mas calma aí, né? Eu tô achando essas coisas meio estranhas quando eu me deparo com situações que me falaram que isso é errado. Talvez, será que é errado mesmo? Talvez, né? Internamente, eu acho que pode ser que não seja, sabe? Isso eu acho que é bem legal. E quando você compra o livro, você compra com a ideia que é uma coisa fofinha. A Alice, que é por causa, né, do que a Disney ofereceu pra gente. Enfim, a história é linda. Aí quando você pega o livro... E até mesmo pela dimensão do título, né? Isso. Aí você pensa que é a coisa mais fofa e vontade, né, de ler e criar o meu País das Maravilhas. E quando você vê que não é bem assim, que é algo mais complexo, que gera reflexão e que não é uma leitura... Você pode sim fazer uma leitura, né, infanto-juvenil, mas uma leitura para além disso, que gera, assim, questionamentos. E aí, voltando à questão da sombra do livro, se ele era pedófilo ou não, a gente tem que ter muito cuidado, porque em que época ele vivia? Como era a questão daquela época? Naquela época, conviver com criança, né, era de um jeito. Hoje a gente tem uma nova percepção. E aí a gente tem que ter um cuidado para não cair na ideia do cancelamento. Então, se eu pressuponho em alguma ideia que ele possa ser pedófilo, eu vou cancelar Alice no País das Maravilhas. E aí a gente tem que ter cuidado
reflexões são válidas, mas de qual olhar, de qual ponto de vista, de qual visão, né? Senão a gente deslegitima tudo que já criou. Então, ó, a história vai ter que ser de outro jeito. Só que a gente só tem a visão hoje, dessa forma, esse questionamento, porque passamos por tudo. Eu não posso apagar o passado, eu posso ver e entender que hoje é diferente. Mas eu não posso cancelar isso, eu não posso cancelar o autor. Foi importante também, né? Então, pessoal, diante da nossa conversa, desse bate-papo descontraído em relação a Alice no País das Maravilhas, como você pode observar, são muitos pontos importantes, seja em relação à vida do autor, em relação ao contexto, em relação a aspectos dessa importante obra, conhecida por muitos, mas que se a gente for parar para perceber esses aspectos com lupa, né? E mesmo assim, nessa conversa rápida aqui que vocês puderam acompanhar, nós percebemos a riqueza desse texto e também alguns aspectos sombrios, seja em relação, como já foi comentado, em relação ao autor, seja também em relação aos pontos reflexivos nos quais nós nos colocamos aqui ao pensar sobre esse texto. Enfim, esse é o Verso em Prosa. Ficamos aí com um convite para que você continue nos acompanhando aqui nesse bate-papo no YouTube, também nas outras redes sociais, no nosso Instagram. Deixe aqui o seu comentário, o seu like, que é muito importante, e também compartilhe o vídeo, né? Compartilhe para outros leitores, aqueles que já conhecem a obra Alice no País das Maravilhas, outros que também não conhecem, né? Fica aqui o nosso convite e o nosso chamado para que você possa nos acompanhar no Verso em Prosa. Então é isso, um grande abraço e até a próxima. Tchau!